Bem, pessoal, vamos dar início aqui com a apresentação primeira desse slide, que para descrevê-lo ele tem um ícone à esquerda que é da Escola Judicial do TRT6, tem o ícone também do martelo do Judiciário, abaixo tem o emblema da Justiça do Trabalho do TRT6 e retrata a fase de liquidação, que é o módulo 2 da fase de liquidação. A gente vai ter análise de legislação, jurisprudência e considerações sobre a prática da liquidação. Então vamos para o próximo slide. Então no slide que está aqui é a descrição de quem somos. Tem duas fotos, uma minha e outra do colega Alain, e contém dois emblemas, que um da Escola Judicial do TRT6 à esquerda e o da Justiça do Trabalho do TRT6 Pernambuco à direita. Tem a descrição de minha e de Alain e duas fotos nossas. No terceiro slide nós temos aqui o fluxo de apresentação com dois ícones, um à esquerda e um à direita. Então nós vamos tratar de conceitos, legislação aplicável, tipos de liquidação, um pouco da prática da liquidação, uma discussão sobre juros e correção monetária e a questão da problemática da constitucionalidade dos índices. Terão também outros temas que nós vamos fazer referência. Pronto, pessoal, agora vamos para o próximo slide e trazer o tema que nós vamos tratar. No slide nós vemos uma pessoa com uma calculadora e do lado esquerdo um ícone e o texto com o que iremos tratar. Fase de liquidação. É o que a fase de liquidação? A fase de liquidação é o momento em que são apuradas e materializadas ou quantificadas as obrigações de pagar que são objeto da sentença. Ela constitui uma fase incidental do processo e que se situa entre o conhecimento e a execução. Isso é apenas uma forma didática, mas na verdade ela constitui parte do processo, já que o processo é sincrético. Essa fase pode ser antecipada para que os cálculos sejam feitos em conjunto com a sentença e publicados ao mesmo tempo dela, certo? E daí o cálculo faz parte da sentença. É o que se chama de sentença líquida. Nesse caso, o juiz minuta a sentença e passa para o contador elaborar o cálculo e juntar ao processo. Após anexada a planilha, o juiz assinará a sentença e remeterá à publicação. Agora vamos para o próximo. Bem, pessoal, as sentenças podem ser líquidas, como vocês já viram com a sentença, e ilíquidas. As sentenças líquidas elas já virão com o cálculo anexado e poderá ser objeto de discussão, o cálculo, por meio de recurso ordinário, de embargo declaratório, de ofício pelo próprio juiz ou por simples petição, como prescreve o artigo 833 da CLT. No caso das sentenças ilíquidas, elas serão feitas após o trânsito em julgado da sentença e sofrerão impugnação do cálculo por meio de manifestação das partes. Tá certo? No caso o processo, antes da reforma trabalhista de 2017, o rito ordinário, a parte não precisava indicar o valor certo do que se estava pedindo, apenas de forma genérica o título pedido e sem referência a valor. Mas a partir da reforma de 2017, reforma trabalhista, então houve a obrigação de, em todos os ritos, tanto ordinário quanto sumaríssimo, o sumaríssimo já havia essa determinação, de a parte indicar o valor, o título e o valor correspondente a ele. Evidentemente, esse título é apenas por estimativa, conforme prescreve a Instrução Normativa 38 do TST, de forma que ele não estabelece que aquele valor seja obrigatório para ser atendido. O juiz não está distrito a fixar aquele valor como parâmetro e, se acaso o valor ultrapassar a petição inicial, não será considerado como extrapetita. Pelo menos essa discussão, majoritariamente no TST, está seguindo essa linha. Então, os valores descritos na petição inicial do autor, eles são apenas uma estimativa. Eles poderão ser modificados depois quando se apurarem de fato os títulos na liquidação. Vamos agora ao próximo. Bom, pessoal, agora nós vamos ver o artigo 879, que é um artigo de leitura obrigatória
para a liquidação. Nos permitam ler realmente e daí a gente poder comentar, porque é de grande importância. O artigo 879 da CLT, ele prescreve que, sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, arbitramento ou por artigos. No parágrafo 1º diz: na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir a matéria pertinente à causa principal. Quer dizer, a liquidação só vai tratar do cálculo, não vai alterar o conteúdo material da sentença. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Pronto. Os tributos de toda sorte, eles são incluídos no cálculo da sentença, né? Eles são incluídos no cálculo da sentença. Eles, por força da determinação legal, tanto as contribuições previdenciárias quanto as custas processuais terão que ser incluídas no cálculo. Em seguida, as partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Veja bem, na realidade que nós temos aqui, nós temos a Justiça do Trabalho aqui em Pernambuco, tem contadores da própria vara. Então, nesse caso, a liquidação é feita em regra pelos contadores da vara. Não é dada vista às partes para que elas apresentem os cálculos. O contador da vara apresenta o cálculo, depois de apresentá-lo, aí sim as partes são intimadas para impugnação. A regra é essa. Evidentemente, diante de situações de complexidade do cálculo, ou então de alta demanda de cálculo, a CLT permite a nomeação de perito para que ele faça o cálculo. Então, essa é possível. Agora, as partes em si, elas não são intimadas para apresentar, pelo menos na nossa realidade aqui. É evidente que é possível que a parte seja intimada, tanto o autor quanto o réu sejam intimados para apresentar o cálculo, e daí eles apresentarem, e essa discussão se encerrar por aí. Se o autor apresentar e o réu acatar, o valor será homologado. Se o inverso, se o réu apresentar e o autor acatar, o valor será homologado. Ocorre na prática que normalmente há impugnação. E quando há impugnação, ou vai ser dirimida a impugnação pelo contador da vara, ou vai ser dirimida pelo o perito que o juiz nomear. De sorte que, em algumas situações, não é prático que as partes apresentem os cálculos, porque de toda sorte vai ter que demandar o contador da vara ou o perito judicial para resolver a questão do cálculo. Então, por outro lado, a vantagem de se apresentar, se o reclamado apresentar o cálculo, é de que aquela parte ali que ele apresentou, ele já confessou, então ele já está dizendo que deve aquilo ali. E daí é possível fazer uma execução inclusive até permanente, porque se ele já disse que deve aquilo, então aquele valor ali já está confessado. Então é possível até fazer uma execução permanente, que é no cumprimento de sentença, né, um cumprimento de sentença de fato, e não um cumprimento provisório de sentença, porque ele já confessou aquele valor. E aí daí em diante, mas se o autor impugnar, ele já vai impugnar apenas pela diferença, porque o réu já confessou uma parte que deve. Então isso, de certa forma, adianta. Mas eu trago essas questões que eu levantei aqui para que seja refletido, e em cada realidade de unidade judiciária ou de localidade, vejam o que se apresenta mais prático para a elaboração dos cálculos. Certo? Vamos à frente aqui no artigo 879. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir às partes o prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Esse parágrafo 2º é de grande importância, porque em tempo pretérito as impugnações vinham apenas de forma genérica e não apontavam os itens e os valores que estavam discordando. Então, com isso, terminava apenas sendo protelatórias e dando muito trabalho ao contador da vara. Na medida que é obrigado que eles apresentem uma planilha com itens e valores, então isso eles precisam ser muito bem objetivos, e com isso também eles principalmente o réu já confessa o que deve. Quando ele apresenta essa planilha, ele já diz que deve aquele valor. Isso pode ser objeto da execução já permanente em face dele.
Quanto ao prazo, esse prazo de 8 dias que eles têm, esse prazo é para as partes, agora, exceto para a Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública, de acordo com o artigo 183 do CPC, eles têm prazo em dobro para manifestação. Então, se uma parte for a Fazenda Pública, ela terá o prazo em dobro para manifestação. O parágrafo 3º, ele traz que, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Registre-se que esse parágrafo 3º se refere à União no aspecto da contribuição previdenciária dos procuradores do INSS. Então, estes que serão intimados da sentença terão 10 dias para fazerem sua manifestação. Contudo, eu observo já de agora que existe um valor limite de contribuição previdenciária para que os procuradores se manifestem, que é do valor de R$20 mil, de acordo com a portaria 583 do Ministério da Previdência Social. Então, abaixo desse valor, o próprio juízo é quem conduz a execução e é claro que velará pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Mas os valores abaixo de 20 mil não são considerados importantes para a manifestação dos procuradores e para que eles se voltem para causas de maior vulto. O parágrafo 4º ele trata que a atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária, que de fato realmente é a forma de análise do cálculo, é o próprio cálculo em si, ele seguirá a legislação previdenciária. Vamos para o próximo aqui. No parágrafo 5º, o ministro do Estado da Fazenda poderá, mediante o ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição na forma do artigo 28 da Lei 8.212 ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Pronto, vocês já estão vendo aqui o artigo que possibilita que o ministro estabeleça um valor teto para que os procuradores atuem. Mais uma vez eu reforço informando que o valor teto é de R$20 mil. Então, abaixo de R$20 mil é desnecessária a intimação da União, no caso do procurador do INSS, para se manifestar. Apenas quando os valores forem acima de R$20 mil e assim mesmo o valor da contribuição previdenciária acima de R$20 mil ou abaixo de R$20 mil. Aí sim, é o que demanda ou não a ação do procurador do INSS. Então, vamos ver no parágrafo 6º que, se tratando de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Esse artigo é importante porque ele, diante de algumas situações da vara, que a parte de cálculo demanda bastante trabalho e tempo, é possível a utilização dos peritos contadores para que eles possam auxiliar a vara nesse aspecto. Então, é passado uma parte para eles desses processos e eles vão trabalhar e com isso, até num tempo mais rápido do que o da própria vara, eles conseguem apresentar esses cálculos. Agora, isso tem um custo que se chama despesa judiciária, que são os honorários para o perito. Como quem deu causa ao processo e a uma condenação normalmente é o empregador, o demandado, então o ônus desses honorários vão cair para ele, eles vão ser de responsabilidade dele. Então ele é quem irá pagar esses honorários. Então a fixação vai de acordo com a razão e a proporcionalidade do trabalho. Um trabalho complexo e de grande tamanho, então é claro que aí o juiz vai analisar e poder estabelecer um valor para que ele receba. O certo é que, no caso, quando os honorários são pagos pela União, via tribunal, eles têm um limite máximo de R$1.000. Só que no caso de cálculos, esses valores normalmente não acontecem, porque eles vão para a execução e terminam sendo a reclamada pagando. Esse valor de R$1.000 e de honorários de perito engenheiro, de perito médico, por exemplo, aí sim aqui de toda forma são muito requisitados ao tribunal diante da condenação na sentença. Se o autor for condenado na sentença, então eles serão requisitados ao tribunal. Quando o réu for condenado na sentença pela razão que demandou o perito, aí o réu é quem pagará os honorários conforme também a da própria parte do cálculo. Então vamos à frente.
Pronto, o parágrafo 7º ele traz o seguinte: a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177, de 1º de março de 91. Certo? Agora ocorre, com relação a esse aspecto, houve uma mudança, e uma mudança bastante recente, com relação a um ADI que modificou a forma de atualização desses valores. A liquidação. Pessoal, temos agora um slide no qual existe a figura de uma pessoa com a calculadora e uma caneta digitando, e temos também à esquerda um quadro com um sinal, um número e um sinal de multiplicação, certo? E vamos iniciar agora o tema, os tipos de liquidação. Nós temos 3 tipos de liquidação: liquidação por cálculos, liquidação por arbitramento e liquidação por artigos. A liquidação por cálculos é a liquidação mais simples que tem, que demanda apenas operações aritméticas. Então, numa sentença onde há uma condenação de verba rescisória, hora extra, então aquilo vai demandar apenas saber a quantidade de horas extras e vai sair os valores das verbas rescisórias que o empregador ficou devendo ao reclamante. E daí fazer a operação matemática com atualização e o cálculo estará pronto. Não demanda maior exercício nem maior complexidade. Vamos para o próximo. Nesse slide, nós temos aqui à esquerda o ícone de uma pessoa tendo uma ideia aqui representada por uma lâmpada, e temos também 2 sinais aqui, 2 aparelhos de geometria, uma régua e um esquadro, para representar uma figura do matemática. E também temos uma pessoa com a calculadora digitando. Nesse caso aqui, nós vamos ter a liquidação por arbitramento. No CPC, que é subsidiário da CLT, em razão do artigo 769 da execução, ele prescreve que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Pois é justamente isso, precisará haver um arbitramento. Se as partes não fornecerem os elementos suficientes para que o juiz o arbitre, então nesse caso ele precisará de um parecer técnico de um perito para fazer isto. Isso ocorre, por exemplo, no caso de indenização por acidente de trabalho, em que o valor referente ao acidente, ainda não, no tempo da sentença, ele ainda não estava sendo possível de definir. E daí, por exemplo, depois da sentença se chega à situação em que já será possível definir o valor por esse acidente. Daí ocorrerá a necessidade de fixar, o juiz arbitrar mediante a participação das partes ou via um parecer de um profissional específico, de um perito específico. Certo? Agora vamos ter a liquidação por artigos. Nesse caso da liquidação por artigos, é quando há necessidade de fatos e provas que é preciso apresentar neste momento. Na autodescrição do slide, nós temos aqui uma pessoa e uma calculadora com as canetas e a pessoa digitando. Na liquidação por artigos, nós temos como exemplo o caso de direitos autorais, que houve a condenação em direitos autorais, como exemplo, e não foi possível estabelecer o valor durante a sentença. Então, nesse caso, na liquidação por artigos, as partes também serão instadas a apresentarem as suas manifestações, e sendo o caso, o juiz chamará um perito para que ele forneça um dado e aí poderá até haver audiência, poderá haver a produção de prova nesse momento, para que ele fixe o valor devido pelo o ofensor, nesse caso, pelo o empregador, aquele que ofendeu, em regra, normalmente o empregador, mas pelo ofensor. Então, nesta fase, na liquidação por artigo, será estabelecido desta forma que vocês estão ouvindo aqui e que estão vendo na literatura, no nosso material que está disponível para vocês na apostila. Conforme vocês veem aqui, pelo CPC, que é subsidiário,
Quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados, a que estiver vinculado para o querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber o disposto no livro 1 da parte especial deste Código. Como vocês sabem, eu repito, o CPC é subsidiário da CLT e poderá ser utilizada a forma prescrita por ele para a liquidação por artigo na Justiça do Trabalho. Evidentemente, eu sei que em muitos lugares os juízes podem estabelecer, mas pelo menos na nossa realidade, eu repito aqui, na nossa realidade, pouco se vê de liquidação por artigos ou por arbitramento. É bastante raro. Em regra, aqui a liquidação é por cálculos. E ser tanto por cálculo pelo contador da vara, quanto por cálculo pelo perito contador. Certo? Vamos ao próximo. Agora vamos à parte prática no PJE para ver a movimentação do processo. Nesse slide nós temos aqui um quadro negro com o nome em inglês, teoria e prática, e para poder iniciarmos a parte prática no PJE, daremos sequência agora.